jurista Janaína Pascoal, em diversas ocasiões, manifestou-se contra os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontando uma série de irregularidades, além da ausência de proporcionalidade nas medidas adotadas contra cidadãos. Segundo a deputada, para quem observa, fica evidente que essas sucessivas operações estão procurando algo indefinido, talvez algo que justifique uma medida que se deseje tomar, mas para a qual não há nenhum fundamento. Janaína Pascoal disse: diante das quebras de sigilo de parlamentares, a princípio sem nenhum amparo em fatos ou indícios, entendo ser imperioso levantar o sigilo dos inquéritos que tramitam no STF em desfavor dos apoiadores do presidente. Todos sabem que, desde o início, eu critico manifestações pró-governo. Quem governa precisa de estabilidade, não de manifestação. Cheguei a brigar com colegas por isso. Muito embora o que está ocorrendo mostre que eu tinha razão, fica o mal-estar com essas operações. Não é crível que tantos inquéritos e ações por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro estejam parados e todo o aparato do Estado seja movimentado por um grupo com algumas placas sem sentido. Se houve ameaças pontuais, que essas ameaças pontuais sejam apuradas e punidas. Para quem observa, fica evidente que essas sucessivas operações estão procurando algo indefinido, talvez algo que justifique alguma medida que se deseje tomar, mas para a qual não há nenhum fundamento. Eu nunca escondi minhas divergências frente a esse governo. Aliás, quem for justo lembrará que eu externei minhas muitas diferenças muito antes da eleição. Mas não posso deixar de dizer que estou muito preocupada com o rumo que essas investigações estão tomando. O presidente me bloqueou no Twitter, desde que fui lá dizer para parar de falar do artigo 142, pois acabariam usando contra ele. Eu não estava torcendo por isso, estava avisando. Tudo o que está ocorrendo mostra que eu tinha alguma razão. Se ele não tivesse me bloqueado, hoje eu compartilharia a postagem em que ele afirma com razão que algo estranho está ocorrendo. Em nome da transparência, da publicidade, da democracia e da república, precisamos saber o que há nesses inquéritos. Em outra ocasião, Janaína Pascoal compartilhou uma notícia sobre a delegada Denise Ribeiro, que manifestou-se contra a operação de busca e apreensão contra cidadãos e deputados que apoiam o governo Jair Bolsonaro. Janaína disse: espero que esta corajosa delegada federal não seja crucificada. A manifestação dela foi eminentemente técnica. Ademais, delegados são profissionais que têm formação jurídica e têm todo o direito de se manifestar. Não são meros cumpridores de ordens. Após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela continuidade do inquérito 4781, Janaína Pascoal elogiou o voto vencido do ministro Marco Aurélio Mello. A deputada disse: acabo de ouvir o voto do ministro Marco Aurélio nos autos do assim chamado inquérito das fake news. Com todo respeito aos demais ministros, entendo que o voto do ministro Marco Aurélio foi uma verdadeira aula sobre o papel do Poder Judiciário em uma verdadeira república. Todo operador do direito, todo estudioso do direito, todo estudante de direito haveria de conhecer esse voto. A vítima não pode investigar, não pode julgar e não pode prender seu agressor. Como bem disse o ministro, em direito, os fins não podem justificar os meios. Hoje, Janaína Pascoal compartilhou uma notícia que relata que a Polícia Federal pretende fazer uma análise autônoma dos materiais colhidos nas inúmeras buscas e apreensões. Segundo a notícia, a delegada pediu ao ministro Alexandre de Moraes que defina o papel da Polícia Federal no inquérito, apontando se a instituição deve funcionar como investigadora ou como cumpridora de ordens do ministro. Janaína Pascoal disse: muito importante esse cuidado da doutora Denise. Por mais que eu me esforce, não consigo ver lógica nessas investigações dos assim chamados atos antidemocráticos. Afinal, o que define um ato antidemocrático? A meu ver, se for pacífica, toda manifestação é democrática. Comunistas, monarquistas, intervencionistas, todos, na verdade, defendem mudar o sistema. O simples pleito não justifica movimentar a máquina estatal, sobretudo por meio do direito penal.
propositalmente, o Jornal Nacional misturou o caso Queiroz, que apura crime de verdade, com as buscas de camisetas do Brasil e cartazes. Eu refuto a pauta intervencionista, tanto quanto refuto a comunista e tantas outras, mas eles têm direito de existir. Quem elaborará a lista das pautas autorizadas? Quem dirá quais causas são democráticas? Quem julgará as charges, os livros, os artigos e os cartazes que poderão ser criados? Muito triste tudo isso. Na Alesp, em sessão virtual, Janaína também comentou os inquéritos. Assista. Passo a palavra agora à deputada Janaína Pascoal. Hoje pela manhã eu falei numa rádio, agora antes de entrar aqui na nossa tribuna, eu falei numa outra rádio, e a princípio essas rádios haviam me convidado para falar sobre os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E muito embora ontem, né, o Supremo tenha decidido que os tribunais têm um poder de investigação, eu sigo, né, sustentando o que venho sustentando desde o princípio da instauração desses inquéritos, que é que o tribunal, os juízes, eles têm que ter imparcialidade, distanciamento para poder julgar, que o poder de investigação, a princípio, é da polícia, que depois de grandes discussões acadêmicas e jurisprudenciais, né, se decidiu que o Ministério Público também tem poder de investigação, e isso com muita resistência da doutrina, né? Doutrina são os estudiosos do direito processual penal, do direito penal. Então, apesar do julgamento de ontem no Supremo, né, eu sigo defendendo que cada ministro que se sentiu ofendido ou ameaçado, e obviamente ameaça é crime grave, né? Não é crime grave sob o ponto de vista da legislação. Pela legislação, ameaça é crime de menor potencial ofensivo. Mas quem já foi e é com certa frequência ameaçado, sabe, né, que é um crime grave, é um crime que abala, é um crime que realmente atinge muito a vítima. Então, o certo seria que cada ministro que se sentiu ofendido ou ameaçado, que representasse o Ministério Público para instaurar procedimentos específicos nas instâncias competentes. Então, se é uma pessoa sem prerrogativa de foro, na primeira instância, se é uma pessoa que tem a prerrogativa de ser julgada nos tribunais, por exemplo, na segunda instância, se é um parlamentar federal no próprio Supremo, que não me parece adequado, digo isso respeitosamente, é que se reúnam, né, postagens, manifestações de pensamento, ofensas, ameaças, e que se construa, né, um grande inquérito, ou que se construam grandes inquéritos, como se estivéssemos diante de algo de elevada magnitude. Então, as críticas que eu vinha fazendo a essas investigações no Supremo, eu sigo fazendo, sob o ponto de vista técnico-jurídico, chamando a atenção, né, daqueles apoiadores do presidente que ainda seguem nesse comportamento agressivo, que esse comportamento ele é prejudicial aos investigados, ao próprio presidente, ao governo. Então, de maneira nenhuma, as críticas técnicas a esses inquéritos implicam corroborar, né, com essa dinâmica estranha que, infelizmente, os apoiadores do governo construíram. Então, por que eu estou fazendo aqui, de novo, né, essas ponderações? Porque essas rádios haviam pedido entrevistas minhas para tratar desta questão. Entretanto, né, sendo o Brasil um país de muitas surpresas, hoje fomos todos, né, colhidos pela notícia de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o senhor Queiroz, foi preso. E os jornalistas perguntam: doutora, o fato dele ter sido preso compromete o governo? E eu respondo com tranquilidade: não necessariamente, né? Agora, o fato dele ter sido preso num imóvel do advogado da família Bolsonaro torna a situação, né, vamos dizer assim, especial.
Eu quero dizer para os apoiadores do presidente que quando eu pedi o impeachment da ex-presidente Dilma, as pessoas falavam muito assim, mas já houve pedaladas em outros governos. Mas já houve escândalos em outros governos. Eu nunca fugi, né, das indagações, das entrevistas, dos questionamentos no Congresso. Nunca fugi do dever de demonstrar a gravidade dos fatos que eu apresentei na denúncia. E sempre que alguém fazia algum comentário do gênero, mas fulano também fez, eu dizia, olha, desculpa, se ninguém cuidou de responsabilizar fulano, eu estou cuidando disso aqui que é importante para o país. Por que eu estou dizendo isso? Porque é verdade que muitos deputados estaduais cometeram as mesmas ilicitudes e as investigações deles estão paradas. Tudo isso, infelizmente, é verdade. Eu gostaria que todos estivessem alcançados, que os assessores todos estivessem sendo presos, entendeu? Obviamente, os assessores que participaram das situações de maneira ativa, né? Mas, gente, desculpa, não dá para entrar nessa dinâmica, né, petista de que isso é perseguição ao presidente. Esse é o mesmo discurso do PT, é o mesmo discurso dos defensores de Lula, né? Os defensores do PT e de Lula, obviamente, nunca confessarão que é a mesma dinâmica. Mas quem criticou o modus operandi deles não pode achar normal o que está acontecendo agora. Então, assim, na medida em que eu sou uma grande defensora da liberdade de manifestação, e isso não é de hoje, na vida acadêmica, na vida como advogada, eu tenho, assim, testemunhas que podem fazer fila, do tanto que eu sempre lutei pela liberdade de manifestação. Eu sou muito crítica a essas investigações no Supremo, porque eu tenho muito medo, de criminalizarem manifestações. Nós não podemos criminalizar uma manifestação porque não concordamos com a pauta. Então, isso aí eu vou sempre ser crítica e entendo quando os parlamentares que apoiam o presidente dizem, mas como assim? Estão quebrando o sigilo porque nós participamos de uma manifestação? Então, isso é uma coisa, né? Mas a prisão do ex-assessor na casa do advogado, da família, um advogado que frequenta o palácio, não é a mesma discussão. Então, assim, eu espero que o presidente esclareça essa situação, que o senador Flávio esclareça essa situação, que o advogado esclareça. Eu confesso que acho que será muito difícil explicar, porque foi algo muito estranho. Por quê, né? Por que esse senhor estava escondido ali há mais de um ano? E espero que esclareçam. E não vou, como cidadã, me conformar com alegações de que prender o Queiroz ou querer levantar qualquer ilação sobre ele estar na casa do advogado, que isso aí é perseguição. Desculpa, não é, né? Essa era a dinâmica petista, essa foi a dinâmica que eu denunciei e denuncio, né? E eu não posso ficar calada de quererem criar essa mesma dinâmica com relação à família Bolsonaro. Se os senhores lembrarem, quando eclodiu a operação, lá no Rio de Janeiro, que acabou alcançando o governador Whitson, que agora também está sob um processo de impeachment, e ele começou com esse discurso, perseguição, eu falei, peraí, perseguição como? Se o dinheiro foi depositado na conta? Qual foi o serviço prestado pela sua esposa? Então, assim, perseguições existem? Infelizmente, sim. Injustiças existem, sim. Erros existem, sim. Mas há casos em que as evidências vão aparecendo e vão tornando muito claro que algo de errado tem. A gente até pode não saber exatamente o quê. Então, eu espero que o presidente, que o senador, que os apoiadores não caiam no erro de quererem construir que também os fatos de hoje são uma perseguição. Porque, desculpa, ainda que alguém diga, tanta gente para prender, correr para prender o Queiroz,
Ok, mas ele estava lá. Ele estava na casa do advogado. O advogado frequenta o palácio. O advogado fala à imprensa pela família. Então, as explicações precisam ser dadas, tá? Diferentemente desses muitos fatos que estão aí no Jornal Nacional, que gosta muito de fazer um carnaval, na minha leitura, onde não há, né, elementos para fazer, diferentemente desses fatos dos últimos dias aí, o caso de